Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu cheguei aqui e já fiquei sabendo que vocês fizeram um simulado, que vocês estão se esforçando, que as notas estão caminhando para o excelente. E espero que vocês se esforcem cada vez mais para vocês serem uns alunos de sucesso. A aula de hoje, preparei para vocês sobre período simples e período composto. Período. Às vezes as pessoas ficam na dúvida o que significa a palavra período. Período é uma sentença mais elaborada, mais complexa, porque a frase ela é mais simples. O fato de eu dizer somente oi já é uma frase, mas o período não. O período ele gira em torno de um verbo, ele é mais complexo. O período simples apresenta apenas uma oração, o qual é chamada de oração absoluta. Então, o período simples, por ele apresentar somente uma oração, ele também vai ter somente um verbo. Para cada verbo, há uma oração. Exemplo, já acordamos. Aqui, a frase gira em torno do verbo, que é o verbo acordar. É um período simples porque possui somente um verbo. Hoje está tão quente. Aqui há um verbo, o verbo está, e toda a frase gira em torno deste verbo. Preciso disto. Somente o verbo preciso. Então, todos esses exemplos aqui que eu coloquei para vocês, nós podemos analisar e observar que são períodos simples. É uma frase simples, com sujeito, verbo ou predicado, ou somente só predicado, mas que gira em torno de um verbo. O período composto, ele é um período mais elaborado. Ele apresenta duas ou mais orações, podendo ter dois ou mais verbos. Exemplos. Conversamos quando eu voltar. Aqui nós temos dois verbos, conversamos e voltar. Então, a oração, ela tende a ser mais longa, né? Tende a falar de mais, colocar mais detalhes. Por ela ser mais longa e mais complexa, é considerado um período composto. É sua obrigação explicar o que aconteceu. Então, aqui nós temos três verbos, explicar, aconteceu. Então, houve um período mais longo, por isso é denominado de período composto. Descansou, passeou e fez o que mais quis nas férias. Mais uma sentença aqui com vários verbos. Descansou, passeou, fez, quis. Então, é uma sentença longa. O número de orações depende do número de verbos presente no enunciado. Então, às vezes, vocês estão fazendo uma prova e lá pergunta assim, quantas orações há nessa sentença? Para você saber, você conta o número de verbos. Então, você também precisa saber o que é verbo. Então, uma coisa está ligada à outra. O período composto, resumindo, é mais de uma oração e pode ser classificado em dois tipos. Os períodos, por eles serem mais longos, eles podem se subdividir em dois. São os períodos compostos por coordenação e os períodos compostos por subordinação. Há tantas orações quanto ao número de verbos existentes no período. Então, igual eu falei anteriormente, a oração é igual ao número de verbos. É quase uma sentença matemática também, né? Uma coisa está ligada à outra que é igual à outra. Períodos compostos por coordenação. No período composto por coordenação, a oração não exerce função sintática com relação a outras orações. Ou seja, ela é independente ou absoluta. Então, nas orações coordenadas, as orações elas podem ser chamadas de dependentes. Uma não é dependente da outra. Por exemplo, se eu falar assim, acordei, já é uma oração. Agora, acordei, tomei café e apanhei o ônibus, são três orações,
mas elas são independentes entre si. Então, acordei um verbo, tomei outro e apanhei outro. Aqui nós temos uma oração coordenada. Viu o filme, mas não compreendeu o enredo. Aqui também nós temos outro exemplo de uma oração coordenada. São orações consideradas chamadas de independentes. Estão ligadas aqui por uma conjunção. Aqui o i, aqui o mas. Aqui é a sindética, né? Pois não possui uma conjunção. Mas da mesma forma, elas não são extremamente ligadas e podem ser consideradas como independentes. As orações coordenadas, elas se dividem em duas, as assindéticas e as sindéticas. As orações assindéticas são as orações que elas estão ligadas, mas não por meio de uma conjunção. Na aula anterior, eu falei para vocês sobre todas as conjunções coordenadas e as orações subordinadas. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem voltar no vídeo anterior para vocês ficarem atualizados. Então, aqui há um exemplo. Acordei, tomei café. Entre essas duas orações, não houve nenhuma conjunção. Então, aqui, ela é considerada assindética. Agora, quando eu falo tomei café e apanhei o ônibus, o i está ligando essas duas orações. Aí, nesse caso, a oração é coordenada sindética por causa da conjunção. Aqui embaixo, viu o filme, mas não compreendeu o enredo. Há uma oração coordenada e uma oração coordenada sindética. Porque tem o viu aqui, que é a primeira oração. Aqui nesse caso não há nenhuma conjunção, mas na segunda oração há a conjunção mas, que estabelece uma ideia oposta. E nesse caso, por esse fato de haver esta conjunção, ela é considerada sindética. Então, deu para vocês perceberem a diferença? Ó. Assindética, o a na frente da palavra assindética indica negação. Significa que não há conjunção. E sindética significa que há uma conjunção. As orações coordenadas sindéticas, pelo fato delas receberem ali as conjunções, elas são subdivididas em 5. Tanto que no final do vídeo vocês vão ver que vocês podem contar as orações na palma da mão. O número de dedos aqui, que são 5, são as 5 tipos de orações coordenadas que nós podemos classificar. Então, a primeira, ela é chamada de aditiva. Ou seja, ela exprime ideia de soma, de adição. Exemplo, faço natação e judô. No caso, o faço aqui não foi omitido, né? Mas dá para a gente perceber que faço natação e faço judô. O i foi usado para somar, acrescentar uma nova ideia, por isso ela é considerada aditiva. As orações coordenadas adversativas, ela exprime ideia de adversidade, contrariedade. Por exemplo, vou ao casamento, todavia não posso ficar para a festa. Então, quando acontece uma ideia oposta, uma ideia contrária, uma ideia adversa, ela é classificada como adversativa. A oração coordenada alternativa, ela exprime uma ideia de alternância. Por exemplo, vamos ao cinema hoje. Quer você queira, quer não. Então, há uma escolha também. Você pode perguntar para alguém, vamos ao cinema ou vamos ao parque? Também é uma forma de exprimir a alternância. Pode ser também conclusiva, exprime ideia de conclusão. Exemplo, está chovendo, portanto, não vamos ao parque. As conjunções conclusivas, elas são muito usadas em redação,
Principalmente quando você vai concluir uma redação, geralmente você começa com uma palavra, uma conjunção que expressa isso. Por exemplo, portanto, enfim, contudo, logo. Então, essas palavras conclusivas, elas podem ser usadas também e são classificadas como dentro das orações coordenadas. Explicativas. Exprime a ideia de explicação, justificação. Por exemplo, estou atrasado, na verdade. Estou atrasado, na verdade, adormeci. Na verdade, aqui, eu posso usar porque também. Eu posso usar uma vez que. Então, estou atrasado porque adormeci. Não tirei uma boa nota no simulado porque não me esforcei. Então, sempre há uma justificativa para o fato, então, por isso ela é classificada como explicativa. As orações coordenadas, igual eu falei para vocês, elas podem ser subdivididas na palma da mão. As aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Aí vocês podem falar assim, mas parece que a professora está repetindo a mesma coisa do vídeo anterior. Na verdade, no vídeo anterior, eu falei sobre as conjunções e elas têm a mesma ideia e são classificadas com o mesmo nome dos tipos das orações coordenadas. Olha, o período pode ser simples ou pode ser composto. Se ele for composto, ele vai se classificar em dois, as coordenadas ou subordinadas. Se o período for das orações coordenadas, eles vão se classificar desses 5 tipos que eu passei para vocês hoje. Então, no geral, estas aqui são as principais ideias expressas pelas orações coordenadas. Vocês irão fazer os exercícios da atividade da página 37 a 39, do número 10 a 20. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar. Da outra vez, no outro vídeo, da outra matéria que eu gravei para vocês, sobre intertextualidade, vocês me mandaram algumas atividades. Eu até cheguei a conversar com alguns alunos, perguntei para eles se eles tinham alguma dificuldade, mas ninguém, assim, me procurou. Se vocês tiverem dificuldade, gente, pode me procurar no WhatsApp, pode me chamar, que eu estou disponível para as dúvidas de vocês. Eu coloquei aqui uma referência do site, que se vocês quiserem aprimorar o conhecimento de vocês sobre esse assunto, vocês podem clicar, eu vou mandar para vocês o PowerPoint dessa matéria e lá vai ajudar bastante na hora que vocês forem estudar sobre esse assunto ou quando forem fazerem as atividades. Essa matéria é importante, cai no vestibular, cai no Enem, eu já fiz com vários concursos, todas as vezes que eu fiz, caiu sobre ações coordenadas. Então aí vocês percebam a importância de se estudar essa matéria, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.